queria começar com Brasil e Japão. Então, dá uma golada no café. Queria começar com Brasil e Japão. Botei aqui Brasil e Japão quem passa. Eu trouxe a escalação dos dois aí. Não é provável a escalação, não, gente. É a escalação dos últimos jogos de Brasil e Japão. Tem até notas aí. Eu acho que vai dar Brasil. Não fácil. Não que seja um jogo fácil. Não que seja um jogo fácil. Que eu não acredito que seja. A seleção do Japão, ela é muito bem treinada, velho. Ela é muito bem treinada. Esses dois alas que você vê aí, ó, o Sugawara e o Nakamura, né? Eles jogam num 3. Eles jogam ali velho, eles jogam num 3-4-2-1. Né? Essa é a realidade. É um 3-4-2-1. Com o Doan e o Maeda jogando um pouco mais atrás, usando o corredor central. O Eda mais à frente. O Nakamura faz as alas ali com o Sugawara. E quando o Japão baixa as linhas, né, baixa no 5-4-1. Porque o Doan e o Maeda baixa as linhas para fazer um 5-4-1. Às vezes é um 4-5-1. Às vezes é um 5-4-1. E essa disposição tática muda muito durante os jogos. Agora é um time. Vocês chegaram a ver o gol? O gol do Japão contra a Suécia, que ela sai na frente. Velho, foi um espetáculo de coletividade. Um espetáculo de coletividade o gol do Japão contra a Suécia. A bola é virada do Sugawara para o Nakamura. Aí do Nakamura vai para o Doan. Não, vai para o Maeda, que vai para o Doan. O Maeda depois faz o facão, recebe nas costas da defesa e entra de cara com o gol e faz um gol. Um jogo coletivo espetacular. Espetacular. Um jogo coletivo espetacular. Então, esse 3-4-2-1, esse 3-4-3, esse 3-5-2, né? Esse Japão que varia muito a sua disposição tática durante os jogos e confunde muitos adversários. A gente vai enfrentar um adversário muito forte, taticamente, com a bola no pé. É um time que não tem vergonha de matar a jogada. Ele não gosta de ser contra-atacado. Então, quando essa bola começa a chegar ali no pé dos volantes, no pé dos meias, para ter um contra-ataque, eles matam a jogada, revezam, são inteligentes, são malandros, revezam faltas ali, não faz a mesma falta, o Tanaka, nem o Kamada ficam fazendo falta, o mesmo fazendo, dá uma revezada, o Doan faz uma falta, o Maeda faz outra falta, eles revezam muito bem esse tipo de jogo para impedir o contra-ataque. Mas dentro desse jogo do Japão, me traz uma certa tranquilidade. E eu vou falar por quê. Desculpa. Dentro desse jogo do Japão, me traz uma certa tranquilidade. Porque não é que o Japão só tenha jogada com o Nakamura e o Sugawara. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu torcedor. Eu assisti todos os jogos da Copa, em compacto ou ao vivo. Né? Eu ainda não vi um lateral esquerdo que esteja jogando a Copa melhor do que o Nakamura. Quem tiver aí na telinha, além de deixar seu like, pode me dizer. O que esse Nakamura... Tem um Munhoz também, lateral direito da Colômbia, né? Mas o que esse Nakamura... Munhoz de direito. Porque esse Nakamura, que é destro e joga pela esquerda, vem jogando, é um absurdo. Porque ele tem uma participação no gol foi ontem o jogo contra a Suécia? Ele tem uma participação incrível no gol. O que é que o Japão faz para confundir a defesa? Porque ora o Nakamura, ele vem por dentro, ele finalizou uma bola por dentro da Suécia, ele vem usando o corredor central, ataca por dentro e o Doan alarga o campo. Ou o Doan ou o Maeda. Vem, alarga e o Nakamura vem por trás. Quando o Nakamura é o cara que arrasta, que alarga o campo, que vai para a linha de fundo para gerar espaços por dentro, quem ataca esse espaço, e o gol foi assim, quem ataca esse espaço é o Maeda, é o Doan, enquanto o Eda fica centralizado, trazendo preocupação para a defesa. Um zagueiro sai no Eda, um lateral sai no Nakamura.
E aí, o que é que o Maeda faz? Ataca o espaço deixado. Então, é perigoso o Japão. Tem um Suzuki, o goleiro bom. Não é jogo fácil, irmão. Só que a seleção brasileira, ela vem, e eu falei isso aqui não sei se foi live ou se foi um vídeo, foi um vídeo. Eu falei isso aqui no vídeo, ela vem aperfeiçoando a sua parte tática e coletiva. Ela vem em uma evolução tática, em uma evolução coletiva, onde os jogadores já começam a entender o que o Ancelotti quer, o que o Ancelotti precisa, qual é a ideia de jogo do Ancelotti. Os jogadores já entendem isso. O Paquetá já faz sua função. Eu tenho minhas críticas ao Paquetá porque ele erra muita bola. Mas o Paquetá sem bola, ele tem um papel fundamental. Por mais críticas que eu tenha ao Paquetá, mas sem bola ele cumpre um papel fundamental. Ele baixa como volante, ao lado ali do lado esquerdo, onde o Bruno Guimarães fecha ao lado direito e o Casemiro centralizado, fazendo uma trinca ali, um tripé defensivo. E ajuda defensivamente muito, dobra com o Douglas Santos ali, para o Douglas Santos não passar por um X1. Enquanto e baixa essa linha do lado esquerdo muito bem, para dar essa liberdade para o Vinícius Júnior jogar mais à vontade. Então, é um Brasil hoje, nesse momento, que vem subindo. O Bruno Guimarães cresce demais de produção. Não é o Paquetá que vira um meia atacante. Nesse time, quem vira um meia atacante é o Bruno. Por que o Bruno? Porque do lado do Bruno, onde tem o seu mapa de calor, que é o corredor central direito, do lado do Bruno você tem um Danilo, que faz a proteção, que faz a saída de três, que tem uma ideia defensiva mais apurada do que a do Douglas. Então, esse balanço que é feito com o Danilo, o Bruno indo mais, o Paquetá ficando numa situação mais de segundo volante do lado esquerdo, o Douglas alargando o campo, usando o corredor, e o Vinícius Júnior virando um atacante, um segundo atacante ali, pisando na área para finalizar. O Matheus Cunha eu nem falo. Para mim, esse esquema tático da seleção dá certo por causa do Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ele consegue ser esse híbrido. Ele consegue ser esse jogador sensacional que ele é, de movimentação, de fazer várias funções durante o jogo, de numa substituição, de uma entrada de um Martinelli ou de outro jogador, ele desce para fazer a do Paquetá, ele vem para marcar o lado esquerdo, dobrar com o Douglas Santos, quando o Brasil baixa no 4-4-2, ele faz essa função, fez contra Marrocos, fez contra a Escócia, quando o Martinelli entra, Martinelli afunila por dentro com o Vinícius Júnior e ele baixa a linha pelo lado esquerdo. Então ele tem essa função híbrida. Ele tem esse revezamento com o Ryan do lado direito. Se eu passar, Ryan, você entra. Ryan, se eu vier por dentro, você alarga. Então, é um jogador que, para esse esquema do Ancelotti passar a dar certo, o Matheus Cunha, na minha ótica, da forma que eu enxergo, é uma peça fundamental dessa engrenagem formada pelo Carlos Ancelotti. Então, são duas escolas táticas diferentes, né? Duas formas de jogar diferentes, mas aqui, a do Brasil me agrada para enfrentar esse Japão. Por que me agrada? Porque o Japão tem um jogo muito forte com o Sugawara e com o Nakamura. E a gente tem um poder de marcação muito forte com o Danilo e o Douglas Santos. Não temos alas, nós temos laterais defensivos, que fazem com que
volantes e os atacantes de beirada não se preocupem tanto em baixar linhas, em acompanhar esses caras. Então a gente pode ter um Ryan nas costas do Nakamura, fazendo o Ito, ir correr atrás dele e deixando espaço para o Matheus Cunha atacar. A gente pode ter esse jogo aí. Esse jogo pode entrar. E eu acho que o Matheus Cunha nesse jogo, o Vinícius Júnior vai ter sua importância. Né? E eu até acho o lado esquerdo do Brasil, o lado direito do Japão, mais fraco. Mas o Nakamura, ele é mais ofensivo do que o Sugawara. Então eu acho que as costas do Nakamura, se o Kamada ou o Tanaka não ajudar na marcação, vai pegar o Ryan num contra o Ito, que ele vai ter que correr, ele vai ter que sair. E aí a gente pega essa zaga toda desmontada. Então eu acho que Ryan e Matheus Cunha, nos 3 jogos que eu vi do Japão, eu acho que o Cauã e o Matheus Cunha serão fundamentais. Porque o ponta, o Elanga, o ponta direita da Suécia, bagunçou com o lado esquerdo do Japão. O ponta direita da Suécia bagunçou. As grandes oportunidades de jogo, por sinal, ele fez um golaço, trazendo para o pé. Ó, o Ryan trazendo essa bola para o pé canhoto, da direita para a esquerda e batendo chapado, tirando o goleiro Suzuki. Então, é um lado que eu vejo possibilidades do Brasil ganhar seu jogo, que é o lado direito do Brasil, esquerdo do Japão, o lado do Nakamura, que é muito bom ofensivamente, que sai como ponta e que deixa espaço para poder atacar. Então, dentro do que eu enxergo, dentro do que eu vejo, é um Brasil e Japão. Pode-se falar, poderíamos elocumbrar, eu vou falar do Neymar, poderíamos elocumbrar aqui o Igor Thiago, por a gente enxergar um Japão com uma certa fragilidade aérea, que não foi o caso contra a Suécia. O gol da Suécia foi bola no chão. O gol da Holanda, acho que teve só um gol de cabeça do Van Dijk, né? Acho que foi o Van Dijk, foi contra o gol, não me lembro. Poderia se pensar, o Igor Thiago para ter vantagem física. Se eu coloco o Igor Thiago, eu perco toda a minha essência tática que vem evoluindo. Claro, o Brasil está tomando 1-0. Precisa ganhar aí, pai. É desespero, é meter o Thiago, é meter Ryan, Martinelli, ir para cima e tentar o empate. Eu espero que não aconteça isso. Mas, fora isso, o jogo é esse aí. É Danilo, é Marquinhos, Magalhães, Douglas Santos. O Danilo vai ser exigido. Escuta o que eu estou dizendo. É uma prova de fogo. O lado do Douglas Santos eu nem vejo tanto. Mas o lado do Danilo, onde o Nakamura e o Maeda atacam bastante, é um lado que é o lado do Marquinhos também, é um lado que a gente tem que ter uma atenção maior. A gente precisa ter o Casemiro vai ter que sacudir para aquele lado ali, né? Ficar ligado. Não é um time que a gente pode. Eu posso ter um segundo de desatenção, Não é. Copa do Mundo não é para ter desatenção com ninguém. Mas com o Japão, esqueça, não é aquele Japão que a gente ganhou um bocado de vezes, que a gente já goleou. Não, é outro Japão. Os torcedores e o técnico do Japão, quando foi citado favoritismo do Brasil, ele falou 50-50, 50-50. Ele não dá o Brasil como favorito. Eles têm consciência que a seleção deles é boa.
Brasil é favorito? 50-50. 50 de cada. Não concordo. Respeito, mas não concordo. Eu acho que está no 60-40. Não, vamos botar por baixo 55-45. Mas o Brasil sim é favorito. Mas é favorito. E eu não estou falando de história, de pentacampeonato, nada disso. Em outros tempos, era 90-10. Era 95-5. Em outros tempos. Em outros tempos. Hoje, não. Hoje, ele não falou nenhum absurdo, gente. Para quem viu o Japão jogar, ele não falou nenhum absurdo. Mas eu desconsidero um pouco. Eu acho que pela qualidade individual, pelo conjunto que está se criando, pela a forma tática que os jogadores estão incorporando, eu acho que não chega a ser um 50-50, um 50-50. Eu acho que chega ali um 55-45, um 60-40, na minha opinião, de favoritismo para o Brasil. Mas é uma seleção ruim? Não. Não é. Boa noite, meu amigo Álvaro. Boa noite, meu amigo. Beijo no seu coração. O bichinho dos olhos puxados jogam mais, deixam jogar. Isso, Álvaro. Excelente. Por isso que Beto te elogia sempre. Acho que foi uma opção mais acessível até que a própria Suécia. Concordo. A Suécia tem uma dupla de ataque muito boa, muito forte fisicamente. Né? Tem o Isaac e o que faz assim com a mão, né? Como é o nome? Georx? Não. Eita, agora foi que deu. Espera aí que eu vou pesquisar aqui. Atacante Gyökeres. Gyökeres? Não é Gyökeres? Eu tô falando certo, não? Ah, minha porra. Vitor Gyökeres. Vitor Gyökeres, 28 anos, joga no Arsenal. Joga pra caramba. Gosto muito desse jogador. Vitor Gyökeres. Tem uma dupla de ataque muito boa. Tem um Elanga, né, do lado direito ali. Tem muita força física, né? E não deixa jogar como o Japão deixa. Ryan vai traumatizar o lateral esquerdo. Eu tenho certeza disso. Se o Nakamura... E não é pro Ryan baixar a linha atrás do Nakamura, não. Quem tem que correr atrás do Ryan é o Nakamura. Se ele quiser deixar o buraco lá, ele deixa. Porque aqui o Danilo, o Casimiro, o Marquinhos faz a cobertura ali, faz o bloqueio. Se precisar, baixa até o Bruno Guimarães. Mas o Ryan tem que estar lá para atacar as costas do Nakamura, que vai embora. Ele vira ponto, é um ponto o Nakamura. Pô. Sinal é um jogador destro, né? Que joga pelo lado esquerdo.